Terceira marca de uma igreja saudável: o Evangelho. O que são as boas novas de Jesus Cristo? As boas novas não são apenas que tudo está bem conosco. Você deve conhecer o título daquele livro que é muito conhecido de 30 anos atrás: Eu estou bem, você está bem. Algumas pessoas parecem imaginar que o cristianismo é uma sessão de terapia religiosa, na qual nos assentamos e procuramos ajudar uns aos outros a nos sentirmos melhor a respeito de nós mesmos. Os bancos são divãs, o pregador faz perguntas e o texto a ser exposto é o próprio ego do ouvinte. Mas, depois de havermos sondado as profundezas de nossa alma, por que ainda continuamos a nos sentir vazios ou sujos? Existe algo a respeito de nós e de nossa vida que está incompleto ou mesmo errado? Lembro que ouvi Loretta Lynn dizer, chorando em uma entrevista na CNN, em abril de 98, logo depois que faleceu sua amiga íntima Tammy Wynette: por que morrem as pessoas que eu amo? Sim, por quê? Essa é uma ótima pergunta. A Bíblia rejeita completamente a ideia de que estamos bem, que a condição do homem é excelente e que todas as pessoas têm apenas necessidade de aceitar sua condição presente, sua finitude, sua limitação, suas imperfeições, ou que precisamos somente ver o lado brilhante das coisas. A Bíblia nos ensina que em nossos primeiros pais, Adão e Eva, todos nós fomos seduzidos a desobedecer a Deus. Portanto, não somos justos e nem estamos em um bom relacionamento com Deus. Na verdade, de acordo com Jesus, nosso pecado é tão sério que precisamos de uma vida nova, conforme João 3. E de acordo com Paulo, precisamos ser criados de novo, 1 Coríntios 15. Porque estamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2. Delitos é outra palavra que significa pecado, descrevendo-o no sentido de transpor um limite. Em nossa época, Michel Foucault viveu, assim como o Marquês de Sade, antes dele, para transpor os limites. Alguns afirmaram que Foucault, havendo contraído o vírus da AIDS, procurava contaminar outros. Os banheiros públicos de São Francisco se tornaram os lugares onde Foucault transpunha os limites não somente no que se refere à sexualidade, mas também no que diz respeito à própria vida. Nossas transgressões pessoais talvez não pareçam tão ousadas ou ofensivas, mas são letais para nosso relacionamento com Deus. Tiago nos lembra: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11. Paulo diz que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6:23, e em Tiago 2, podemos obter melhor compreensão desta verdade. Podemos ver algo da seriedade de cada pecado. A ênfase de Tiago é que as leis de Deus não são apenas estatutos externos, aprovados e publicados por um congresso no céu. Pelo contrário, as leis de Deus refletem seu caráter. Elas são uma expressão do próprio Deus. Portanto, transgredir qualquer das leis de Deus significa viver contra Deus, viver em oposição a Deus. Quero explicar isso usando um exemplo do casamento. Suponhamos que minha esposa peça-me que vá à loja e compre algumas coisas, mas em vez disso, eu compro deliberadamente várias outras coisas. Não é um engano de minha parte. Eu deixei de trazer voluntariamente o que eu deveria e trouxe coisas que eu não deveria trazer, omitindo outras coisas de minha lista. O que aconteceria neste caso? Creio que o que acontecerá tem pouco a ver com qualquer item individual que eu não comprei. Minhas atitudes diriam algo a respeito do assunto mais abrangente e profundo do relacionamento com minha esposa? Isso também se aplica ao nosso relacionamento com Deus. Não podemos apenas dizer, bem, quebrei apenas 17 dos mandamentos de Deus nesta semana. Isso não é tão mal. Não, a questão é, o que isso demonstra a respeito do nosso relacionamento com Deus? Se conscientemente desconsideramos sua lei, o que está acontecendo entre nós e Deus? A Bíblia apresenta Deus não somente como nosso Criador passivo, mas também como aquele que nos ama intensamente. Ele quer tudo de nós.
Pensar que às vezes podemos desconsiderá-lo, deixar de lado a ele e aos seus caminhos quando isso nos convém, significa mostrar que não entendemos toda a natureza de nosso relacionamento com Deus. Não podemos dizer que somos cristãos e ao mesmo tempo quebrar de modo consciente, alegre e repetitivo a lei de Deus. Mas este é, de fato, o estado em que nos encontramos. Temos cruzado os limites que Deus estabeleceu com retidão para nossas vidas. Temos contrariado tanto a letra como o espírito de sua lei. Não somente nos sentimos culpados, somos realmente culpados diante de Deus. Não temos apenas conflito em nosso íntimo, estamos em conflito com Deus. Quebramos frequentemente as leis de Deus porque, como Paulo nos recorda, somos mortos em delitos e pecados. Efésios 2. A Epístola aos Romanos, no Novo Testamento, começa com uma argumentação a respeito deste dilema. No capítulo 1, Paulo demonstra com clareza como os gentios têm pecado. As pessoas de todas as nações têm pecado e transgredido as leis de Deus, diz Paulo. Mas em seguida, para que os leitores judeus não começassem a se sentir justos, Paulo deixa evidente no capítulo 2 o fato de que os judeus também têm pecado. De fato, no meio do capítulo 2, Paulo deixa claro que, na realidade, todos aqueles que afirmam saber distinguir o certo e o errado devem conhecer-se a si mesmos de modo suficiente para reconhecer que têm pecado. Por isso, no capítulo 3, Paulo traça a conclusão óbvia. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheio de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9 a 20. Tudo isso parece bastante cruel para estar, de algum modo, relacionado àquilo que chamamos de boas novas. Mas não há dúvida de que uma compreensão exata da situação em que estamos é fundamental para que cheguemos onde precisamos estar. Um dos primeiros estágios de tornar-se um cristão envolve a compreensão de que nossos problemas fundamentais não são que bagunçamos a nossa própria vida ou que não compreendemos nosso próprio potencial, e sim que temos pecado. Não primariamente contra nós mesmos, e sim contra Deus. Por causa disso, agora começamos a perceber que somos, com justiça, o objeto da ira de Deus, do juízo, que merecemos a morte, a separação de Deus, espiritualmente alienados dele agora e para sempre. Isso é o que os teólogos têm chamado de depravação. É o estado de morte que merece a morte. Mas você percebe que todas estas coisas erradas são bastante trágicas. São pecados cometidos contra o Deus perfeito, santo e amável. São pecados cometidos por criaturas feitas à imagem dele. O verdadeiro cristianismo é realista quanto ao lado obscuro do nosso mundo, nossa vida, nosso coração. No entanto, o verdadeiro cristianismo não é pessimista por completo ou moralmente apático, encorajando-nos apenas a assentar-nos e aceitar a verdade a respeito de nosso estado decaído. Não, as boas notícias que nós, cristãos, temos de anunciar não é somente que nossa depravação é sobremodo abrangente, mas também que os planos de Deus para nós são maravilhosos, porque Ele sabe para o que nos criou. Quando começamos a compreender isso, nos tornamos agradecidos pelo fato de que o cristianismo não é uma mensagem que anestesia as dores de nossa vida, uma mensagem que nos desperta para esta vida e que nos ensina a viver bem. A mensagem de Jesus Cristo nos ensina a viver com um anseio por transformação, uma fé crescente, uma esperança firme e segura quanto ao que há de vir. O Evangelho não é uma mensagem que nos diz que estamos bem.